Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo nos dê a sabedoria, a compreensão para hoje mergulharmos na Palavra de Deus. Nosso estudo é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 14 até o final, que é o versículo 33. Quantas pérolas preciosas nós podemos colher quando vamos ruminando a palavra de Deus que vem ao nosso encontro no dia de hoje. Logo no início, o versículo 14, portanto, caríssimos, fugei da idolatria. A ordem de Paulo, ou a ordem de Deus ao nosso coração no estudo de hoje, é fugir a toda e qualquer forma de idolatria. O nosso coração não pode ceder a nenhum ídolo deste mundo. E os ídolos são muitos. Aqui, especificamente nesse texto que vamos estudar, fala sobretudo dos ídolos do poder, dos ídolos do dinheiro, ídolos que dominavam a sociedade daquela época, ídolos que dominam a sociedade de hoje. E aqui se verte outros ídolos. O Deus prazer, Deus dinheiro, o Deus álcool, e assim a gente pode ir meditando, refletindo quem são os deuses que ocupam hoje lugar na sociedade e eles vêm para ocupar o lugar de Deus. Mas a partir do versículo 16, Paulo nos coloca no centro do sentido da nossa fé, que se resume na Eucaristia. O culto que agrada a Deus, o culto que presta uma verdadeira glória ao nosso Deus, é o culto das almas e dos corações que estão em comunhão com o Senhor. O que precisamos é ter comunhão com Deus e não comunhão com os demônios e com os ídolos deste mundo. E como é que se constrói? Como é que se edifica a comunhão com Deus? O cálice da bênção que benzemos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Está aí o centro, aí está o cerne da nossa espiritualidade, da nossa mística cristã. A comunhão com o Senhor está em vivermos a Eucaristia na nossa vida. Eu preciso dizer que viver a Eucaristia não é simplesmente ir receber a comunhão durante a celebração eucarística. É algo muito mais profundo do que isto. Receber a comunhão é um momento sacramental onde o Cristo vem ao nosso encontro e nós o recebemos em nós. Nós podemos recebê-lo na forma do pão e do vinho, que é o corpo e sangue do Senhor, mas não termos comunhão com o Senhor. A Eucaristia, ela precisa penetrar a nossa mente, o nosso coração. A Eucaristia precisa nos quebrar por dentro, quebrar, sobretudo, os ídolos do nosso coração, porque um coração eucaristizado, um coração transubstanciado, um coração transformado pela força da Eucaristia, ele adora somente o Senhor. Ele volta-se somente para o Senhor. Um coração que é tomado pela presença eucarística de Jesus, ele deixa-se render ao senhorio de Jesus. Ele exalta o nome do Senhor Jesus, ele proclama o nome do Senhor Jesus, ele coloca Jesus acima de todas as coisas na sua vida. Então, é esta comunhão que precisamos ter com Deus. Precisamos ser Eucaristias vivas. Aquilo que São Paulo já fez referência a nós, já não sou eu que vivo, é Cristo que está vivendo em mim, é a expressão e o resumo da vida eucarística. Ter os sentimentos de Cristo, o pensamento de Cristo, assumir em nós a vida de Cristo, deixar que nossas fraquezas, nossas fragilidades sejam transformadas naquele que eu recebi. Eu recebi o Senhor em mim e eu preciso me transformar no Senhor que traz vida a mim. Uma vez, meus irmãos, que há um único pão, nós, embora sendo muitos,
Nós formamos um só corpo, porque todos nós comungamos do mesmo pão. E o pão que nós comungamos é o corpo do Senhor. O cálice que nós comungamos é o sangue do Senhor. Mas não há dois corpos do Senhor, não há três, não há quatro, não há cinco. Não, só há um corpo do Senhor. O Senhor só tem um corpo, o Senhor só tem o seu único sangue, derramado e doado e dado para que eu e você estejamos na comunhão com o Senhor. Todos formamos nele um único corpo. Nós só sanamos as sequelas terríveis que a desunião, que as divisões criam no corpo do Senhor, quando de verdade nos convertemos à comunhão com o Senhor. Quando de verdade nos convertemos a uma mentalidade evangélica. Quando de verdade nos convertemos a uma mentalidade cristã. E mentalidade cristã é a mentalidade de Cristo. Pensar com os sentimentos de Cristo. Deixar que Cristo seja tudo em nossa vida, naquilo que somos, naquilo que fazemos e naquilo que realizamos. Essa primeira parte, essas duas pérolas, servem justamente para elucidar aquilo que depois Paulo vai trazer como um problema que a comunidade de Corinto está vivendo e que nós já nos referimos em estudos passados. Porque ainda por ser uma comunidade muito diversificada, pela presença de muitos cultos pagãos, e muitos desses cultos eram comuns oferecer carnes sacrificadas aos ídolos pagãos. Paulo já demonstrou para nós que esses ídolos pagãos não são deuses. E se esses ídolos pagãos não são deuses, eles são demônios. Ora, tudo aquilo que é pagão na nossa vida, que nós cultuamos, são forças demoníacas. Não, nós não estamos referindo aos cultos de outras religiões ou assim por diante, não. Nós estamos nos referindo àquilo que a idolatria se faz, porque não há outros deuses. De forma nenhuma. Há pessoas, há coisas que são cultuadas como se fossem deuses. Há pessoas que fazem do seu corpo um deus. Há pessoas que cultuam o corpo humano e o transformam num verdadeiro Deus. E cria-se ícones, criam-se formas de cultuar. E volto a me referir novamente ao grande Deus deste mundo, que é o Deus dinheiro. Ele é incensado, adorado, aclamado, buscado, beijado. E ele assume no coração dos homens, nossos corações nos dias de hoje, um lugar de um verdadeiro Deus. Por isso, quando Paulo está advertindo a esta comunidade, eu não quero que tenhais comunhão com os demônios, porque não podeis beber ao mesmo tempo do cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, nós não podemos ter comunhão com Deus e ter comunhão com os demônios. Nós não podemos participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Não, nós não podemos. A idolatria consiste justamente nisto. É trocar o nosso Deus por aquele que é o Deus deste mundo. E não é pensar, cair na bobagem, simplesmente de achar que se trata de cultos satânicos. Existe aí cultos satânicos explícitos, no bom sentido da palavra, mas os grandes cultos ao demônio não são explícitos. Estão implícitos dentro de formas, de situações. O culto que se faz ao prazer, ao poder, ao dinheiro. O culto que se faz aos ídolos deste mundo são cultos que se revertem de forças demoníacas. E por que é importante dizer isto? Porque todos nós estamos sujeitos a isto. Todos nós estamos muitas vezes, sem nos apercebermos, diretamente sendo chamados a cultuarmos os ídolos deste mundo. Eu fico pensando a forma como, por exemplo, as tecnologias vêm entrando em nossa vida. Elas são formidáveis, elas são importantíssimas para a comunicação, para a inovação, para a própria evolução dos aspectos da modernidade. Mas se nós
não nos atentarmos, elas nos roubam de nós e nos roubam de Deus. Elas se tornam verdadeiros ídolos para nós, porque as tecnologias, elas são sedutoras. Uma criança, um jovem, um adolescente, até um adulto, ele fica diante de um jogo horas e horas, e até muitas vezes sem se aperceber, até sem dormir. Ele perde noites de sono. Aquilo rouba aquela pessoa e a mantém presa, a mantém refém. O que a televisão faz conosco, o que computadores e tudo mais, eles vão nos pegando. Uma coisa é você trabalhar, você utilizá-lo para os seus bens e para as suas necessidades. Outra coisa é a forma como vamos cultuando e vamos sendo cutucados por essas coisas, porque elas criam formas de nos atrair para elas, e nós, em vez de usarmos para o bem, somos usados por elas e somos instrumentalizados por essas forças. E aí a força do mal. Tudo aquilo que nos rouba de Deus e nos mantém cativos e presos é uma forma demoníaca. Ora, para ampliar nossa reflexão, o trabalho é uma bênção, o trabalho é uma graça. Mas se nos deixarmos escravizar pelo trabalho, e o trabalho nos rouba de Deus, o trabalho, que é uma graça, se torna uma força demoníaca. E aqui São Paulo, inclusive, fala dos alimentos. Você quer algo mais abençoado, mais de Deus, do que os alimentos que provêm da própria criação de Deus para o nosso sustento, para o nosso bem-estar, para a nossa própria saúde? Mas se nós não nos cuidarmos, os alimentos se tornam ídolos para nós. Nós nos tornamos escravos deles porque eles são atrativos, eles são apetitosos, e vamos comendo de tudo e nos tornamos desmedidos no uso deles. E aí eu poderia continuar citando, mas é importante que a gente amplie nossa compreensão para não sermos tomados pelos deuses deste mundo. Versículo 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém, porque nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Me é permitido ver televisão, me é permitido ter computadores, me é permitido usar redes sociais, me é permitido me alimentar, me é permitido ir ao cinema, me é permitido trabalhar, me é permitido ganhar honestamente com o lucro do meu trabalho, me é permitido fazer tantas coisas boas, me é permitido ouvir músicas. O que não me é permitido é eu deixar ser dominados por essas coisas todas e por elas ser escravizados. Aí se torna idolatria, por isso que nem tudo convém, nem tudo edifica. Tudo aquilo que está passando da medida na minha vida, eu preciso aprender a cortar. E aqui vem uma outra coisa. Até coisas certas que não edificam, muitas vezes eu preciso tirar da minha vida para eu poder edificar o meu irmão, para eu não ser causa de escândalo para o meu irmão. Paulo dá o exemplo aqui da carne. Vai ao açougue e não se preocupe com a carne do açougue. Ele usa muito bem a expressão, até açougue mesmo. Vai ao açougue, comer de tudo que se vende no açougue, sem indagar de onde é que vem aquela carne. Não precisa saber de onde vem aquela carne. Se a carne está ali, se tem a fiscalização que já cuida daquela carne, não tem problema. Como qualquer outro alimento. Ora, como diz o versículo 26, do Senhor é a terra e tudo que ela encerra, tudo que provém da mãe terra é para o nosso sustento. Mas se alguém te convidar, você vai comer de tudo que a pessoa te dá, coma mesmo sem indagar o que a pessoa te deu para comer, para se alimentar, e se farte, né, com toda a temperança do alimento que outras pessoas te ofereceram. Mas o versículo 28 nos diz: mas se alguém dizer, olha, isso aqui foi sacrificado aos ídolos, não comais, em atenção àquele que te advertiu. Ou seja, se aquilo foi alimento que é oferecido a cultos estranhos, a coisas estranhas, se você não sabe, é uma coisa. Agora, se a pessoa que está te convidando para comer e te avisa que é dessa forma, você está cultuando aquilo que ela está cultuando, que é o mal, né, que ela cultua. Agora, se você comeu sem saber, você pode ter certeza que não terá problema nenhum. Mesmo jeito, você sabe que certas práticas, certos costumes,
A pessoa vem te dizer, olha, isso aqui é feito para o mal, para cultuar isso ou aquilo. Não, faça o discernimento. É de Deus, edifica. Se não edifica, deixa de fazer. Agora, não há mal nenhum em visitarmos, por exemplo, um cinema, um teatro, seja lá o que for. Ali vão pessoas de todas as espécies, não tem problema. Tem problema. Há lugares que nós podemos estar e sermos presença, testemunha, e podemos nos divertir de uma forma muito sadia. Agora, se eu sei que tem lugar que não vai edificar, a sabedoria de Deus me manda eu ter discernimento. O importante é o que diz o versículo 31, olha essa pérola preciosa. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O importante é darmos a glória a Deus em tudo aquilo que fazemos ou realizarmos. Eu não busco os meus interesses próprios, mas eu busco os interesses dos outros para que todos sejam salvos. Ou seja, eu procuro edificar os outros com aquilo que eu faço, com aquilo que eu realizo. Ao Senhor todo louvor, toda honra, toda glória e toda bênção, porque só Ele é digno de todo o nosso louvor. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.